Senador Eduardo Girão acaba de revelar um áudio bombástico do STF. Vou voltar. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. E ainda falou sobre Davi Alcolumbre e o monstro que eles estão criando no Senado. Nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir depois da subserviência que essa casa foi na gestão dele para o STF. Como? E entre outras notícias que prometem incendiar de vez Brasília, tem uma de um senador da República que expõe casos gravíssimos de Edson Fachin, o ministro do STF, e também Luiz Roberto Barroso, que vai deixar vocês chocados. Mas antes, olha o que disse o senador Eduardo Girão. Gente, é muito grave o que está acontecendo no nosso Brasil. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui... Vou voltar. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e perguntei: Rosa, foi tudo bem? Foi bem tratada? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse: um atendente me disse que ainda não estava na hora. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa de doce, virei para a atendente e disse: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse: ainda não está na hora. E eu polidamente disse: eu sou o pai da noiva. Ela respondeu: não muda nada. Essa moça recebeu essa instrução, estava interpretando, ela provavelmente nunca leu Kelsey, mas era uma positivista normativista que achava que a norma nunca pode ser flexibilizada. Eu me lembrei de uma passagem que li na faculdade do Del Vecchio que dizia: é a violação que dá vida à norma. De modo que meti a mão e catei os docinhos. Mas é só para dizer... Mas é só para dizer o quê, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Senador Plínio, o que é que nós estamos fazendo aqui, senador Plínio? Estão gozando da cara da gente. Os caras legislam o tempo todo, invadem competência, censura. O governador de São Paulo, ontem, esse senhor, com todo respeito à pessoa, mas é o cargo dele, presidente do Supremo Tribunal Federal, não tenho nada contra a pessoa. Mas esse senhor gosta de aparecer demais, rapaz. Tira a toga, eu já falei algumas vezes, e vem disputar uma eleição. É legítimo. Esse negócio de político frustrado, o tribunal não é lugar de político, ministro Barroso. Por favor, respeite o Brasil, respeite os brasileiros, se dê o respeito. Essa brincadeira aqui, senador Plínio, ontem o governador de São Paulo, com tudo que está acontecendo lá na questão das críticas à segurança pública, parece uma coisa muito dirigida, viu? Porque na Bahia é uma tragédia, no Ceará é uma tragédia, a gente não vê o escândalo falar, a mídia se posicionar. Agora em São Paulo é porque talvez seja um governador independente do Brasil, que ameaça esse sistema carcomido, é isso? Ele definiu que iria colocar as câmeras. Ele deu a declaração quando é de tarde, isso de manhã. Quando é de tarde, o ministro Barroso, para dizer: quem manda sou eu, quem manda é o Supremo Tribunal Federal nesse país, e acabou mandando um recado, outro recado para todos nós. Ele vai lá e define até que tipo de câmera tem que ser, cara. Isso é brincadeira o que está acontecendo. Para com isso, rapaz. Acorda, Senado. Acorda, cidadãos de bem desse país. Esse fato que ele falou aqui, que teve pouca repercussão, essa historinha que ele contou no casamento da sua filha, parece uma brincadeirazinha que não tem muita, né? Assim, é inocente. Mas ele fala explicitamente sobre a violação de normas jurídicas. Aquele que deveria ser o guardião da Constituição do Brasil.
E é isso que tem acontecido reiteradamente, senhoras senadoras, senhores senadores. O que é que os senhores precisam de mais sinais? Nos últimos anos, o que a gente está vendo são alguns ministros do STF, ao invés de serem os guardiões da Constituição, da Carta Magna, são os primeiros a descumpri-la, fazendo verdadeiros malabarismos jurídicos para impor suas visões em assuntos de natureza política, devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. Em 2022, eu ingressei com o primeiro pedido de impeachment do ministro Barroso. Quero agradecer publicamente ao senador Plínio. Foram 6 senadores que assinaram. Nós assinamos juntos, senador. E eu vou lhe lembrar, robusto também, que é em função do ativismo abusivo e incompatível com o cargo. Conforme fundamentação técnica, Barroso, já em 2022, incidia claramente em 3 das 5 condições referidas pela Lei 10.079 de 1950. A lei do impeachment. São elas: 1. Proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa. 2. Exercer atividade político-partidária. 3. Proceder de modo incompatível com a honra e o decoro de suas funções. Agora, olha o detalhe. Em 2021, olha a sequência, claro, eu passo a parte para o centro. Só concluir o raciocínio que eu já lhe passo. Olha só, em 2021, Barroso se dirige pessoalmente à Câmara dos Deputados e numa reunião com líderes partidários. Interfere diretamente em votação, mas foi um péssimo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Como é que nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir depois da subserviência que essa casa foi na gestão dele para o STF? Como? Como? País que virou o país das emendas parlamentares, que a democracia está ruindo também por isso. É como se desse um atestado que essa gestão se levantou em defesa do Brasil, da sociedade. Jamais. Jamais. Eu já fui presidido pelo Davi Alcolumbre. E não tem nem perigo eu votar. Absolutamente. Espero que nós tenhamos outras candidaturas, quanto mais melhor, para fazer um debate justo, para que a sociedade perceba e participe. Ah, não, mas são só os senadores que votam. E tem que votar aberto, no meu modo de entender. Desde que eu cheguei aqui, eu levantei o voto aberto. E foi assim que nós conseguimos derrotar, na época, fazer alternância de poder. Voto aberto, a população precisa saber quem vota em quem. Então, senhor presidente, nós estamos chegando numa hora derradeira da nação. É muita injustiça que está acontecendo de norte a sul, de leste a oeste do país, em toda a nossa nação. E eu não acredito. Até agora é um silêncio ensurdecedor do presidente dessa casa sobre o último pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil. Um pedido de impeachment que é considerado o super pedido de todos os 60 que aí estão, porque tem 50 laudas apontando arbitrariedades. Foi assinado por 157 deputados federais, representantes do povo. 2 juristas de renome. Um, o ex-desembargador Sebastião Coelho, e o outro, o doutor Rodrigo Saraiva Marinho. Apoiado por cerca de 2 milhões de brasileiros que assinaram petição online. E aí, o que é que essa casa fez até agora? Não se fala mais desse assunto. Cadê a deliberação, presidente Pacheco? O que é que o senhor vai fazer? Vai ficar surdo
mudo, cego, em relação a tudo que está acontecendo, como se tivesse plena democracia no Brasil. Enquanto isso, o Brasil está quebradinho da Silva, quebrado economicamente o nosso país. O que a gente vê é um festival de gastança sem fim. Está tudo de cabeça para baixo. E cadê o papel nosso aqui? De exercer, de colocar as coisas em ordem, pelo menos naquilo que a Constituição Federal nos outorga como análise de pedido de impeachment de ministro. Olha, senhor presidente, temos uma semana pesada de reforma tributária também. É tudo ao mesmo tempo, percebeu? Não é por acaso, é tudo no mesmo tempo. É o marco da inteligência artificial, é a reforma tributária, até extintor de incêndio vai ser votado aqui para obrigatoriedade dentro de carro, parece brincadeira. Não sei a quem interessa isso. Vai ser votado essa semana. Essa é a resposta que o Senado está dando para a sociedade. Votar, extintor de incêndio, obrigatório em carro de novo. Com a tecnologia aumentando, o Brasil vai dando passos atrás. Eu queria dizer que nós não podemos terminar o bicentenário. E o bicentenário é em março, que nós concluímos o ano do bicentenário. Ainda tem esperança que dentro do bicentenário, esse Senado saia maior perante a nação, porque a nação está de saco cheio. A gente já percebe, porque muita fala, aqueles poucos que falam, e não tem efetividade. Mas eu tenho muita fé, muita esperança. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós estamos vivendo um despertar pela dor dos brasileiros. Os brasileiros estão sofrendo com tudo isso. O dólar 6, aumentando, os preços, tudo está aumentando no Brasil. Não se sustenta o país, está quebrado, eu repito. E qual é a resposta do Senado, efetivamente? Eu quero dizer uma coisa, o meu voto, se tiver um voto contra a reforma tributária, é meu. De novo, porque eu já votei contra. É um compêndio ideológico para trazer tudo para a mão, para as prefeituras e os estados comerem na mão do governo central. Está claro isso. Projeto de poder que só aumenta imposto. Como é que eu vou votar a favor de um troço desse? Nunca! Nunca! Agora, a emergência da nação é o reequilíbrio entre os poderes da República. E o Senado está devendo para a sociedade essa resposta à altura. E eu tenho fé, muita fé e esperança, senhor presidente, que daqui para março, eu não sei o que é que o universo reserva para nós. Mas essa terra aqui tem dono, que é Jesus. E tem muita gente orando, de joelho, seja católico, evangélico, espírita, de outras religiões, famílias sofrendo, exiladas, passando todo tipo de provação que você pode imaginar, gente trabalhadora. Aí, em 2017, nós tivemos uma quebradeira, incêndio aqui na esplanada dos ministérios, todo mundo lembra. Os 2 pesos e 2 medidas, por quê? Porque são conservadores de direita. Eu não acho isso justo. Isso não é correto. Nós estamos numa caçada implacável para calar quem critica esse sistema apodrecido. Esse sistema que enterrou a Lava Jato, que é a esperança do povo brasileiro. Então, eu tenho, repito pela terceira vez, muita fé e esperança que de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas com firmeza cobrando dos representantes, essa casa vai se levantar ainda dentro do bicentenário. E para ela se levantar,
Davi Alcolumbre não pode ser presidente daqui. Não tem condições de ser presidente daqui, porque a gente já viu esse filme. Que Deus nos dê sabedoria, força, para que possamos fazer as mudanças que o Brasil precisa na Casa Revisora da República. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão. O senador em questão é Flávio Bolsonaro. Ele expõe método de Fachin e Barroso na segurança do Rio e São Paulo. Olhem isso. O senador criticou a intromissão dos ministros do STF na segurança pública de estados governados pela direita. O senador Flávio Bolsonaro usou suas redes sociais nesta segunda-feira para criticar atuações do ministro Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Segundo ele, no tocante à segurança pública do Rio de Janeiro e São Paulo, ambas cidades governadas pela direita. O parlamentar observou que depois do ministro Fachin esculhambar a segurança pública do Rio de Janeiro com a DPF 635, que restringe operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, agora é a vez do ministro Luiz Roberto Barroso, que vai aumentar os índices de criminalidade em São Paulo, ao determinar que policiais usem câmeras corporais. Segundo Flávio Bolsonaro, eles criam dificuldade para as polícias e os vagabundos agradecem. Olhem o que ele disse. Aspas, depois do ministro Fachin esculhambar a segurança pública no Rio de Janeiro com a DPF 635, agora o ministro Barroso vai aumentar os índices de criminalidade em São Paulo, ao determinar que policiais usem câmeras corporais. Criam dificuldades para policiais e os vagabundos agradecem. A consequência em São Paulo vai ser uma só. A maioria dos policiais vai preferir não correr o risco de errar em serviço. Não vão trabalhar por medo de virarem réus. Se a população reclamar, vão dizer, reclama com Barroso. E não é torcida para que isso aconteça. É óbvia a consequência prática de sua interferência na segurança pública de São Paulo. Coincidentemente ou não, são dois ministros de conhecidas preferências políticas pela esquerda, que interferem em dois estados governados pela direita. A Bahia, que é governada pelo PT e hoje é considerado o estado mais violento do país, não está sendo nenhuma interferência dos ministros do STF. Mas Rio de Janeiro, que tem um governador, Cláudio Castro, de direita, e também Tarcísio de Freitas em São Paulo, é lógico, né? Não poderia ser diferente. Não deveria ser desse jeito, né, gente? Cada um deveria fazer sua função. É sempre o judiciário passando por cima do legislativo, do executivo, dos governadores. E vai ser sempre assim. Porque eles já entenderam o poder que a caneta tem. Bom, este foi o React de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessas alertas que fez o senador Eduardo Girão e o que ele disse sobre Alcolumbre. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar, deixar o seu nome para mim te conhecer um pouco melhor. Até nosso próximo React!